Olá, é um prazer receber você aqui no Devocional 2024. Hoje nós estamos no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, 31 e 32, com os seguintes assuntos: Deus não se encaixota, entrega acompanhada de atitudes, e para que serve a prova da fé? Venha comigo mergulhar de Gênesis a Apocalipse neste devocional. No capítulo 30, no versículo 1 e do 6 ao 9, quando a palavra de Deus mostra a Páscoa sendo celebrada, a palavra de Deus diz: depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. E aí no versículo 6 ao 9, mostra a reação daquele trabalho que Ezequias realizou de transmitir a todos ao seu redor sobre o culto a Deus está sendo restaurado. O relacionamento de Ezequias com Deus firmado. É como se ele estivesse ali fazendo um trabalho evangelístico, falando para as pessoas do Deus que ele se encontrou. A palavra de Deus diz no versículo 6 ao 9, depois dele transmitir estas mensagens, assim: partiram os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Confiai-vos ao Senhor e vinde ao seu santuário que Ele santificou para sempre. E servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativo e tornarão a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Devemos ser, como Ezequias, um transmissor das boas novas. Tão logo que ele restaurou o culto a Deus e seu relacionamento com Deus, ele transmitiu a todas as nações e tribos vizinhas o convite para a Páscoa, que simboliza a libertação. Ou seja, quando anunciamos a Jesus Cristo, estamos anunciando a Páscoa, a libertação do pecado pelo sacrifício que ele fez na cruz. Lá no versículo 10 e 11, a palavra de Deus mostra o resultado daquele trabalho de mensagem de fé e salvação que Ezequias realizou. Os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Áser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e foram a Jerusalém. Veja, dois grupos: os que zombavam e os que se quebrantaram. Não desanime na propagação das boas novas através da sua vida. Você deve fluir a presença de Deus
de forma natural pelo seu comportamento, mostrando o Jesus que habita em você. Uns aceitarão, outros não. O que importa é a sua parte diante daquele que te escolheu. No versículo 17 ao versículo 20, quando a palavra de Deus ainda continua falando sobre aquela celebração que estava sendo preparada e aconteceu, diz no versículo 17: porque havia muitos na congregação que não se tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar, de Zebulon, não se tinham purificado e, contudo, comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe a todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Se fosse para Deus agir à risca do que a lei determinava, estas pessoas que não se purificaram, elas teriam sido fulminadas, mortas. Mas sabe o que nós aprendemos aqui? Que Deus não é um Deus que se encaixota. Isso quem faz é a religiosidade e os religiosos. Vemos neste episódio claramente isso. A graça e misericórdia do nosso Deus rompe qualquer protocolo. Foi assim na época de Davi, quando ele comeu os pães da proposição. Foi assim quando os discípulos comeram no dia de sábado, e sem falar das obras que eles realizaram. Ou seja, quando nós vemos claramente nestas palavras que Deus, ele não se prende a aquilo que está debaixo da lei. Não, porque o Senhor Deus, ele vê o interior do ser humano. Este sarar não foi físico, foi espiritual. Era a renovação do relacionamento entre Deus e o seu povo, restauração da esperança e do amor. Sem o peso do pecado e da culpa, o povo podia regozijar-se livremente. Nós vemos aqui claramente um pré-anúncio do Evangelho, que é leve e suave. No versículo 26 ao versículo 27, deste mesmo capítulo, a palavra de Deus diz assim: houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então, os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo, a sua voz foi ouvida, a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até aos céus. Como é maravilhoso quando encontramos um culto totalmente centralizado, concentrado e direcionado ao Senhor Deus. Foi o que aconteceu aqui nos dias de Ezequias. A alegria se manifesta. O avivamento acontece, a renovação da mente e dos corações se estabelece. Um culto verdadeiramente cristocêntrico exalta totalmente ao Senhor Jesus e não há espaço para as vaidades humanas, como infelizmente nos dias de hoje temos visto muito. Deus ouviu estas orações, pois estas pessoas tinham se submetido a Ele e reconheciam que dependiam dele. Seus pedidos sinceros harmonizavam-se com a vontade e com os propósitos de Deus. A oração egoísta ou duvidosa é um exercício
sem resultados. No capítulo 31, no versículo 1, depois de tudo isso aqui ter acontecido, diz a palavra de Deus: acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim, Manassés, até que tudo destruíram. Então tomaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão e para as cidades deles. Quando há verdadeiramente uma entrega total e completa a Deus, esta entrega é acompanhada de atitudes. Se assume uma postura de romper com costumes, tradições, religiosidades, comportamentos contrários à palavra de Deus. De fato, quem se encontra com Deus nunca mais é o mesmo. No versículo 1, agora do capítulo 32, depois de toda essa revolução espiritual que Ezequias ele foi o canal, aconteceu um contra-ataque do mal. Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Veja, é um grande engano achar que o fato de servir a Deus, dedicar-se a Ele, ser fiel à sua palavra, impedirá que adversidades se levantem. Aliás, o que se deve analisar, refletir e se autoavaliar é o seguinte: qual é a minha reação quando estas adversidades se levantarem? Lá no versículo 7 e 8, a palavra de Deus mostra o seguinte: as palavras de Ezequias: sede fortes, corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. É um grande exemplo Ezequias. Ele não recebeu instrução espiritual do pai, o perverso rei Acás, mas influenciado por outros serviu ao Senhor em lugar dos ídolos do pai. A boa criação que teve evidenciou-se na maior prioridade de seu reinado: desfazer o mal que seu pai havia feito. Sua mãe, Abia, talvez tenha sido uma das responsáveis por suas raízes espirituais. Era filha de Zacarias. Não sabemos se era Zacarias o consagrado conselheiro do bisavô de Uzias ou o levita posteriormente recrutado para ajudar na restauração do templo. E lá no capítulo 32, ainda no versículo 9, nós vemos o posicionamento de Senaqueribe dizendo: depois disto, enquanto Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo. E aí ele vem com várias palavras, atitudes e comportamentos, que é exatamente assim que o mal age. Observe a postura do mal para tentar surpreender e atemorizar você. Primeiro ele tenta atingir a sua confiança em Deus. Depois tenta usar as próprias palavras contra você, como aconteceu com Ezequias, tirando o texto do contexto, para causar conflitos em sua mente. Como nós vemos inclusive em vídeos editados na internet, que muda completamente o sentido do que aquela pessoa falou. Depois ele tenta mostrar o que ele já fez com outras pessoas para te intimidar. Fala também contra Deus, grita para tentar te amedrontar, mas o que confia no Senhor não se abala. Não se esqueça, quem fala demais morre pela boca. E foi o que aconteceu. No versículo 31 deste capítulo, a palavra de Deus mostra exatamente isso. E ele, aliás, no capítulo 32 ainda, mostra o fim de Ezequias, que foi completamente destruído. Mas vemos também Ezequias, no fim, no versículo 32, tendo reações que demonstrou, na verdade, o que ele carregava dentro dele. Mas amanhã eu falo um pouco sobre isso. Que Deus te abençoe.